Oi, eu sou Letícia Silva e nesse canal Contando e Contabilizando eu trago insights sobre a contabilidade. Eu trouxe esse vídeo aqui para explicar um pouco mais de como é que funciona a estrutura do canal, tá certo? Eu não trago muitos assuntos teóricos, né? Aqueles assuntos que nós aprendemos na faculdade, na graduação, porque atualmente eu sou profissional contábil e estudante do curso de Ciências Contábeis. Então, eu decidi trazer, né, as minhas experiências, trazer as minhas vivências, as coisas que eu via dentro da academia, que era uma dificuldade que eu não conseguia acessar dentro da minha instituição, dentro da instituição em que eu estudo, mas que eu poderia trazer insights aqui para outros colegas que queiram, que tenham esse interesse. Porque eu costumo viver, né? Eu gosto de dizer assim, de viver que a gente precisa falar para quem deseja ouvir. E eu sei que em algum lugar desse nosso mundão aí, do nosso universo, existem pessoas que precisam, que querem e que sabem que vai fazer total diferença os insights que eu trago. E insights, ideias, fica meio que bem superficial, porque eu trago coisas, vivências, situações, circunstâncias, experiências, trocas extremamente valiosas, que muitas vezes você não tem quando você está lá na academia, na graduação, sentada direitinha, aprendendo a parte teórica da nossa profissão. Então é muito interessante, eu queria já trazer para aqui, né, esses insights e também registrar a minha evolução também na minha carreira, na minha fase acadêmica e na minha carreira profissional contábil, porque também eu entendo que isso será importante, esses registros, esses acompanhamentos, né? Porque obviamente, ainda que eu traga muitos insights, né, para cá, daqui a algum tempo eu vou ter novos insights e esse é o objetivo, né? Na verdade, é o meu objetivo como pessoa, eu ia dizer da humanidade, mas a gente sabe que a maioria das pessoas, elas não agem nessa perspectiva de questão de evolução. Então, por isso que eu trago aqui, eu não trago como é que você vai fazer um fluxo de caixa. Eu trago outras vivências, tanto que é contando e contabilizando, porque são experiências, né? Eu digo assim, às vezes, eu sou uma contadora de histórias, porque eu amo também falar, eu lido bem com a questão da comunicação e obviamente eu iria usar isso ao meu favor, não é à toa que eu trago estratégias aqui de a gente usar aquelas habilidades que a gente já tem naturalmente para identificar a área de atuação e também aperfeiçoar as habilidades que a gente precisa para desempenhar aquela função da melhor forma possível. Então, é um conjunto de fatores, não é uma coisa só. Então, entendendo que eu lido bem com isso e gosto de estar na parte de comunicação, escolhi trazer para cá as minhas experiências. Obviamente que eu preciso da troca de vocês, que é importante a troca de vocês aqui, que vocês comentem, deixem seus comentários, suas dúvidas, as suas discordâncias, tá? Aqui não é a verdade absoluta, eu não tenho a verdade do mundo, e a partir de hoje o que eu digo só o que eu digo é verdade, não é sobre essa linha, eu não sou esse tipo de pessoa. Às vezes aconteceu recentemente em uma aula esqueci o nome da matéria, na segunda-feira a gente precisava realizar um trabalho em equipe, e esse trabalho, em uma das questões, eu sinalizei que não estava sendo realizado da forma certa. Aí a colega trouxe os argumentos, obviamente eu ouvi com total atenção, cuidado. Eu ouvi e expliquei novamente como... E assim, era coerente a forma de raciocínio dela. Não era algo esdrúxulo, não era algo totalmente sem sentido.
E aí eu expliquei para o grupo, era um grupo de 5 pessoas, expliquei novamente. E como eu estava convicta do assunto, e a pessoa que trouxe para mim uma resposta contrária, na verdade não foi nem contrária, foi um detalhe de um cálculo. E aí eu falei assim, poxa, bora chamar. Aí eu pesquisei, né, no trabalho poderia. Aí eu pesquisei o CPC 16, falava sobre estoque. Pesquisei o CPC, expliquei, contextualizei, mostrei. Aí continuaram não fazendo sentido pra eles. E tá tudo bem, tá, assim, gente? E aí eu falei assim, então bora fazer assim, bora chamar o professor. Porque no trabalho era bem dinâmico, um trabalho bem gostoso, por sinal. Aí eu falei, bora chamar o professor. Aí o professor veio, explicou. Ele explicou um pouco diferente do que eu havia explicado e os colegas conseguiram compreender. Mas eu acho que, na verdade, eles aceitaram mais porque era o professor afirmando que daquela forma era certo, mas que para mim também isso não é problema nenhum. Importante era que todos se fizessem entender o objetivo da questão, que era responder certo. E que bom que a gente respondeu certo. Nós, nessa atividade, nos saímos muito bem. Erramos só. No final, precisava elaborar o DRE, o balanço e o DRE, e nós só esquecemos de uma das contas nomear como que foi despesas antecipadas, que foi aluguel. E aí, aluguel não, seguro, foi um seguro, então era despesa antecipada, e foi o pequeno erro que a gente teve de 10 questões, então a gente saiu muito bem. Então, assim, é uma equipe que eu tenho uma interação muito boa, que são pessoas que eu conheço, que a gente consegue discutir, né? Mesmo quando a gente discorda, a gente traz ali nossas opiniões e a gente vai esclarecendo, é muito delicioso. A gente tá em ambientes assim, porque a verdade, ela não é minha, a verdade, ela não é sua, a verdade, ela não precisa ser de uma pessoa. E é melhor ter paz do que razão. Que às vezes você tá convicta de algo, a outra pessoa tá, mas ela tá no processo de desenvolvimento ou de entendimento e tá tudo bem. Então é importante eu trazer para este canal a sinalização, né, o informativo de que o meu objetivo aqui não é ser melhor do que tal profissional, mas ter o meu diferencial e auxiliar outros colegas a adquirir esse diferencial, porque é extremamente importante, faz toda a diferença no desempenho da nossa profissão. São características, são habilidades que eu percebo na minha vivência, porque eu vivo, gente, isso. Eu não sou uma pessoa, eu não tô falando isso distante. Não seja o meu lugar de fala, é o meu lugar de fala. Eu convivo com outros colegas, entendo a importância que essas habilidades elas fazem na vida profissional da pessoa. E ainda assim que eu identifique, isso vai acessar as pessoas certas, isso vai chegar em quem precisa chegar, naquelas pessoas que estão buscando, para além do desenvolvimento profissional, um desenvolvimento pessoal. Porque às vezes a gente fala assim, setor pessoal, setor amoroso, setor profissional, não sei se eu já falei, pessoal, enfim, a gente tenta categorizar como se existisse a possibilidade de distanciar, de tirar, e não é sobre isso. Nós somos um, e quando a gente entende que essa união de todos os aspectos da nossa vida, quando a gente faz com que essa engrenagem funcione da melhor forma possível, é onde você tem realização pessoal, realização profissional, tem uma vida com propósito, com objetivo, onde você entende por que e com o que você veio desempenhar aqui, né, nessa experiência humana. Perpassa muito pela questão da espiritualidade, que eu sei que tem pessoas que não gostam de falar sobre, mas isso aqui não é sobre religiosidade, até porque eu atualmente não frequento nenhuma religião, não faço parte de nenhuma religião, ainda que muitos separem isso, e respeito.
porque dentro dos ambientes que eu frequento existem pessoas espíritas, católicas, evangélicas, umbandistas, candoblecistas, e para mim tá tudo bem. O que vale é o quanto isso beneficia e contribui para a vida da sociedade, daquela pessoa refletindo na sociedade. Então eu não posso ser egoísta a ponto de eu não faço parte de nenhum grupo religioso, então não vou entender, não vou respeitar, não vou aceitar as divergências do outro. E não é sobre isso, é sobre a gente entender que cada um tem seu lugar e o quão isso pode ser benéfico para a sociedade, não só pensando no meu umbigo. E quando a gente, como profissionais que estudam patrimônio, que para isso, né, como já dito em um vídeo anterior, que nós estudamos, nós atuamos em uma profissão onde se dedica à ciência aplicada social. Uma vez sendo uma ciência social aplicada, a gente lida com o patrimônio para manter o monitoramento, o controle do patrimônio de alguém ou de algo, né? Porque pode ser um patrimônio público, por exemplo, levando em consideração os fatores econômicos, os fatores sociais. Então, a gente precisa ter esse olhar amplo dentro da nossa profissão e entender a importância que a gente tem para toda a sociedade. A gente não é só um reprodutor de informações. Nós somos analistas, nós somos gestores, nós temos uma grande responsabilidade. A gente não pode simplesmente que a gente inculque isso na nossa cabeça. Obter, desejar obter, que eu tô falando palavras com sinônimos iguais, do mesmo sinônimo. Quando a gente tenta apenas ter um certificado, diploma, para eu não sei nem como dizer isso, né? Para comprovar, eu tenho um diploma, ou não, eu posso ocupar tal cargo porque eu tenho um diploma. Isso a gente é uma linha muito tênue e invisível, perpassa por vários aspectos e pode se misturar. Porque será mesmo que você é um excelente profissional? Excelente não sei nem se é a palavra ideal, mas um profissional bom, dedicado, esforçado, que às vezes você não é nem bom, mas você é esforçado, você tenta entregar o seu melhor, você está sempre adquirindo novos conhecimentos, você tá ali dando um passo, porque quando você fala assim, me parece, quando a gente traz assim a questão de excelência, como se você precisasse adquirir um momento ideal para ser daquela forma, por exemplo, eu só vou atuar quando eu estiver 100% dessa forma. Ou não, o esforço traz muito essa questão da gente estar sempre se atualizando. Você é esforçado, você é dedicado. Quando se traz essa palavra de dedicação, de esforçado, a gente compreende que a gente não atinge, a gente não chega lá, que a gente faz acontecer, que a gente aprende, não que a gente, eu tenho um diploma e é isso que importa. Não é só sobre isso. Entende? E como já falei e abordei em inúmeros outros vídeos aqui no canal, e parece ser uma coisa maçante, mas é extremamente importante porque às vezes a gente não dá a importância necessária para esse detalhe que é crucial, é justamente a gente entender que não precisamos, não tem essa firula de estar pronto. Nós, como os profissionais, precisamos estar tendo atualizações constantemente, inclusive agora é obrigatório a todos os profissionais terem, no mínimo, entregarem no mínimo anual 40 horas de atualizações, porque a gente sabe que tem profissionais que ficam obsoletos porque eles não se atualizam e o sistema precisa de atualizações. Então é necessário que a gente entenda, porque às vezes isso pode ser algo que paralisa,
essa questão de, eu nunca tô pronto, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais, eu preciso aprender mais. Inclusive, ontem eu realizei uma apresentação e a professora, ela trouxe a importância, porque às vezes a gente fica tão acostumado com algumas posturas acadêmicas, né? Eu preciso estudar para tirar nota boa na prova. Obviamente, a gente sabe que essa é a forma de avaliação institucional dentro do Brasil. Existe essa norma, essa forma de avaliação, né? Isso é descrito pelo MEC. Não é porque eu quero, não é porque a instituição quer. É regulamentado pelo MEC, mas a gente sabe que, para além disso, porque assim, tem alunos que pescam, eu acredito que é uma grande asneira isso, porque não traz benefício para ele, não traz benefício para o professor, não traz benefício para ninguém, mas, como a gente sabe, existem muitas pessoas que tentam burlar as normas que existem, e aí eu não vou entrar por esse assunto. É importante a gente entender que, apesar de as formas de avaliações serem dessa forma, a gente não precisa estar presos a achar que a gente nunca está pronto, que a gente nunca está preparado, porque a academia, na sua maioria das vezes, é extremamente cruel, porque é um sistema que exige a gente de uma forma gigantesca, de uma forma assim avassaladora, de algo surreal, às vezes sobre-humano. Então é necessário também que a gente tenha a inteligência, as habilidades já na graduação, para a gente não se deixar levar por esse tsunami que é a vida acadêmica, que pode ser a vida acadêmica na vida das pessoas. Quando em 2016 eu ingressei pela primeira vez, foi extremamente desafiador. Eu me sentia totalmente inundada por tudo. Eu tinha vontade de fazer outras coisas, não conseguia, e aí eu fazia outras coisas, deixava as coisas da faculdade, e era sempre uma bola de neve. Eu me sentia sempre sob pressão o tempo todo. Atualmente, para mim, tem sido bem diferente essa sensação de estar estudando, de estudar, de voltar para a graduação, porque hoje eu vejo de uma forma muito diferente. Mas para isso eu precisei passar por alguns processos fora da academia e me trazer essas experiências e esses ensinamentos, esses aprendizados, que eu consigo colocar em prática também dentro da vivência da academia, de estudar mesmo. É necessário, foi uma escolha minha, obviamente, mas eu quero fazer isso da melhor maneira possível. Então, que vocês entendam, né, que aqui eu não estou ditando regras, estou dando sugestões, e que, se faz sentido para você, que você faça, mas também que não precisa fazer. Letícia está dizendo isso, Letícia está dizendo aquilo. Você entender também, se encontrar, para você aprender que o poder pessoal, ele é único para cada pessoa, e que é o que faz você ser quem você é. Ser você faz você ser quem você é. Por mais que pareça assim redundante e sem sentido, às vezes a gente quer se espelhar no outro, quer uma inspiração, e esquece que dentro de nós a gente tem essa capacidade de direcionar a nossa vida da melhor forma possível, e acaba transferindo essa responsabilidade para terceiros. Mas que você entenda que você tem todas as capacidades, ainda que atualmente você esteja buscando algum tipo de caminho, de orientação, de ajuda, de auxílio. Você entenda que você não precisa usar as outras pessoas de muleta para conseguir desenvolver a sua vida, que isso é um poder pessoal, ainda que a gente saiba que a gente pode ter trocas extremamente significativas, que contribua para a nossa realidade, para a nossa vida profissional, para a nossa vida como estudante, para a nossa vida pessoal, que a gente entenda isso, tá certo? Então, para você que assistiu o vídeo até aqui, eu peço muito obrigada, porque não é comum, você faz parte de uma minoria, porque as pessoas hoje consomem vídeos muito rápidos, e muito menos vídeos ensinando coisas para desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Então, eu já lhe parabenizo daqui.
Meu muito obrigada e até o próximo vídeo, tá certo? Se esse vídeo fez sentido para você, ressoou de alguma forma, te deu alguma ajudinha, que você compartilhe também com outros estudantes de contabilidade, para que essa rede, para essa comunidade, ela continue crescendo, tá bom? Um beijo e até breve.